Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha em mais uma aula aí de eletroeletrônica aí. E hoje nós vamos finalizar a nossa aula sobre capacitores, ok? Bom, nós iremos começar relembrando sobre o que é o dielétrico do capacitor. O dielétrico do capacitor, como a gente pode ver nessa figura aqui, olha, ele é aquela camada que ele isola as duas placas. É o dielétrico do capacitor que vai dar nome ao capacitor. Então, se o dielétrico do capacitor for de vidro, chamamos o capacitor de vidro. Se o dielétrico do capacitor for de cerâmica, chamamos ele de capacitor de cerâmica. Agora, se o dielétrico do capacitor for ar, chamamos de capacitor de ar. Então, o nome do dielétrico ele é inerente diretamente ao isolamento do capacitor, ou seja, ao seu dielétrico. Ficou claro isso, galera? Uma outra particularidade que eu queria falar com vocês a respeito dos capacitores são os tipos de capacitores chamados capacitores variáveis, conforme podemos ver aqui a foto ao lado e o seu símbolo também, ok? Aqui temos a foto do capacitor e o seu símbolo. Bom, os capacitores variáveis, você vai aproximando a placa ou afastando a placa ao você movimentar um cursor, igual nós vimos para o potenciômetro, onde você tinha um cursor que você movimentava aquela pista em cima do carvão. No capacitor variável, você tem tipo uma espécie de um parafuso ali, onde você vai apertando, então você vai aproximando as placas, ou então você vai desapertando aquele parafuso e você vai afastando as placas. Com isso você vai mudando a capacitância do capacitor. Ou você aumenta a capacitância do capacitor, aproximando as placas, ou você diminui a capacitância do capacitor, afastando as placas. Ok, galera? Bom, esses tipos de capacitores, eles eram usados e ainda são usados em sintonia de rádio. Quando você movimentava lá a sintonia do seu rádio, ou até mesmo da televisão, o que você fazia era movimentar a placa de um capacitor, aproximando ou afastando essas placas. Com isso você mudava a capacitância do capacitor, porque quando você aproxima ou afasta as placas, você muda a capacitância do capacitor. Bom, galera, hoje nós vamos fazer uma experiência muito interessante. Nós vamos fazer uma experiência chamada pisca-pisca a neon, ok? Bom, essa foto que vocês estão vendo aqui do lado aqui, olha, é o circuito, o esquema do circuito eletrônico que nós iremos montar, beleza? Bom, nós estudamos resistores, nós vimos que a função dos resistores é limitar a corrente elétrica e a função dos capacitores é armazenar essa corrente elétrica. Então, com base nisso, com base na limitação da corrente elétrica e com base no armazenamento dessa corrente elétrica, nós vamos fazer com que o capacitor carregue e descarregue, ok? Bom, então eu tenho aqui ao lado aqui esse esquema, conforme a figura ao lado, olha, conforme a figura ao lado, eu fiz o esquema aqui para explicar a vocês pormenores como que o circuito ele vai funcionar. Nós temos aqui uma fonte de corrente contínua de 127 volts contínuo. Já mostrei para vocês aquela minha fonte que eu tinha, né? E como que nós vamos fazer isso, nós veremos em aula futura, beleza? Mas a priori nós temos aqui uma fonte de 127 volts contínuo. Temos aqui um resistor ligado em série com capacitor, olha só, tá vendo? Se vocês repararem, nós temos aqui o resistor está ligado em série com capacitor, ok? Então o resistor, ele vai limitar a corrente elétrica em cima do capacitor. Então o capacitor, ele vai levar um tempo para poder ser preenchido com essa corrente elétrica, porque o resistor está limitando essa corrente em cima do capacitor, tá? Nós temos uma fórmula para poder calcular o tempo que esse capacitor vai levar para poder preencher. Essa fórmula é tempo é igual a resistor vezes capacitor, aonde resistor é dado em ohms e capacitor é dado em farads. Vamos ver a elaboração dessa fórmula aqui posteriormente, ok? A priori eu quero que vocês entendam isso. Olha, o resistor ele vai limitar a corrente elétrica em cima do capacitor, o capacitor vai armazenar essa energia, beleza? Bom, mas o capacitor vai levar um tempo para essa energia ela ser preenchida, beleza? Quando o capacitor preencher com essa corrente, igual nós vimos lá no vídeo sobre capacitores, nós vimos que o capacitor ele leva um tempo para poder ser preenchido com essa corrente. O que vai acontecer? Nos terminais do capacitor, teremos a mesma diferença de potencial da fonte. Então, quando o capacitor carregar, ele vai ficar com a mesma diferença de potencial da fonte, ou seja, 127 volts. É nesse momento aqui que entra a lâmpada neon. A lâmpada neon, para vocês poderem saber, é essa lâmpadazinha aqui, olha, tá vendo? Ela tem dois eletrodos por dentro dela, aqui, ó, tá? E o que vai acontecer? A lâmpada neon ela só dispara quando a tensão chegar a 127 volts. Então vocês compram a lâmpada neon pela tensão de disparo dela. Existe lâmpada neon que dispara com 50 volts, lâmpada neon que dispara com 220 volts. Essa lâmpada neon aqui, ela dispara com 127 volts. Então esses eletrodos que vocês estão vendo aqui dentro, aqui, olha, só vai ser gerado um arco entre esses eletrodos quando a tensão chegar a 127 volts. Então o que vai acontecer?
Quando o capacitor preencher de tensão aqui, que tiver a mesma tensão da fonte, ou seja, 127 volts, a lâmpada neon dispara. Como a lâmpada neon está ligada em paralelo com as placas do capacitor, ele vai descarregar o capacitor. Bom, capacitor descarregado leva um tempo novamente para poder preencher. Nesse momento a lâmpada está apagada e o capacitor está sendo preenchido com corrente elétrica. Quando o capacitor preencher novamente com corrente elétrica, a lâmpada não dispara, porque a tensão aqui chegou a 127 volts. E ele fica nesse ciclo, acende, apaga, acende, apaga. Toda vez que você vê a lâmpada neon acesa, é porque o capacitor já está carregado. Toda vez que você vê a lâmpada neon apagada, é porque o capacitor está carregando, ou seja, ele está descarregado. Muito interessante isso, né? Então, com esse processo, nós podemos ver o carregamento e o descarregamento do capacitor, a carga e descarga do capacitor. Vamos lá para a nossa montagem? Bom, turma, temos então aqui os três componentes em mãos. De acordo com o diagrama esquemático aqui do lado aqui, olha, vocês podem ver o diagrama esquemático. Vamos fazer então essa montagem aqui? Vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui o capacitor, ok? Vamos posicionar ele aqui, olha, né, nessas trilhas aqui. Para quem esqueceu aí da montagem do protoboard, como que funciona o protoboard, né, eu sugiro que vocês possam estar verificando novamente aí nas aulas anteriores como funciona o protoboard, ok? Então temos aqui o capacitor. Agora vamos colocar em paralelo com o capacitor a lâmpada. Então vamos colocar ela nessa linha aqui, ok? Um terminal. E o outro terminal vamos colocar nessa linha aqui, ó. Então com isso, a lâmpada neon ela fica em paralelo com o capacitor, beleza? Nós sabemos que o resistor está em série com o capacitor. Então vamos colocar o resistor aqui, que ele vai ficar nessa mesma linha aqui, e vamos colocar o outro terminal dele aqui, olha, nessa posição. Bom, então nós temos o nosso circuito montado exatamente como na figura ao lado aqui. Bom, galera, então vamos colocar aqui o nosso multímetro, olha, na escala aqui de medir tensão contínua, né? Vamos colocar aqui em 200 volts contínuo, ok? E vou mostrar aqui para vocês, olha, que nós temos uma tensão de 127 volts, mais ou menos 127 volts contínuo. Olha lá, temos aqui, ó, 113, tá vendo? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, 113, tá vendo? 113 volts, ok? Bom, então, comprovamos aqui que temos, então, cerca de 127 volts, 113 volts contínuo. Essa lâmpada neon aqui, diga-se de passagem, ela dispara com 100 volts, beleza, galera? Essa lâmpada aqui, chegando a 100 volts, ela dispara. Bom, então vamos colocar aqui, conforme na figura ao lado, lá, vamos reviver novamente aqui o nosso esquema, tá vendo? Eu vou colocar o negativo aqui, ok? E vou colocar o positivo aqui, olha. Né? Ah lá, já podemos reparar que a lâmpada neon começa a piscar, tá vendo? Eu vou aproximar aqui um pouquinho mais para vocês poderem observar como que foi montado aqui o nosso circuito eletrônico, beleza? Então, olha, o que que nós temos? Olha, nós temos aqui o positivo. O que que nós temos? Ó? Nós temos aqui o positivo, tá vendo? Passa pelo resistor, ok? Aqui, olha, nós temos aqui o resistor ligado em série com o capacitor. E se você reparar, a lâmpada neon está ligada em paralelo com o capacitor. Olha só, como que ela está ligada em paralelo com o capacitor. E o negativo, conforme figura novamente ao lado, olha, podemos ver a figura aqui ao lado, o negativo ele está ligado nesse terminal e nesse terminal aqui da lâmpada neon, tá vendo? Então é muito interessante você seguir o diagrama esquemático para vocês poderem estar realizando a montagem correta, ok? A aula sobre protoboard nós vimos em aulas anteriores, beleza? Dá uma recordada lá para quem esqueceu sobre protoboard, tá? Mas nós temos aqui então o nosso positivo aqui passando aqui pelo resistor, ok? Toda vez que a lâmpada neon acende, olha lá, é porque o capacitor está carregado. E toda vez que ela apaga, é porque o capacitor está descarregado. Então isso aqui prova a carga e descarga do capacitor. Olha, conforme nós estudamos lá, nós vimos lá na parte teórica lá. Que bacana, que legal, tá vendo? Estamos vendo toda hora que a lâmpada neon acende, estamos vendo a carga e descarga do capacitor. Então isso comprova o nosso estudo teórico que nós fizemos com o diagrama esquemático e conforme eu replico ele aqui para vocês, beleza? Então toda vez que nós temos aqui a lâmpada neon acendendo, é porque o capacitor carregou. Quando o capacitor carregou, é porque ele tem a mesma diferença de potencial aqui da fonte. Então nesse momento, a lâmpada neon dispara. Bom, a lâmpada neon disparou, provocou aqui no capacitor a sua descarga. Até o capacitor carregar novamente, a lâmpada neon fica apagada. Quando o capacitor carregar, a lâmpada neon dispara mais uma vez e ela fica nesse ciclo indefinido. Então nós estamos vendo aqui a carga e descarga do capacitor. Muito bacana isso aqui, né, turma?
Bom, turma, a fórmula então para que nós possamos saber realmente qual é a carga e descarga do capacitor, como eu falei com vocês, é o seguinte: tempo é igual a resistor vezes capacitor. Como eu falei, onde resistor é dado em ohms e capacitor é dado em farads. Então o tempo é dado em segundos, beleza? Então o tempo vai ser o resistor é de 1 mega ohm, ou seja, 1 milhão de ohms, beleza? 1 milhão de ohms, vezes a capacitância. A capacitância era de 1 microfarads, ou seja, 1 milionésimo de farads. Como nós vimos, é 0,000001, né? Isso em notação científica é 1 expoente menos 6, beleza? Em notação científica, como nós havíamos falado. Bom, então, se eu pegar 1 milhão e multiplicar por 1 micro, isso aqui eu tenho um tempo de 1 segundo. Então a piscada, então, como nós vimos aqui do lado, a piscada então da lâmpada neon, a piscada ali é de 1 em 1 segundo. De 1 em 1 segundo tem a carga e descarga do capacitor através da fórmula. Então, estamos vendo como é importante você conceber a parte teórica com a parte prática. Beleza, turma? Bom, galera, e para poder finalizar essa nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês uma curiosidade. Como mostra aqui no vídeo ao lado, olha só, vocês já viram esses capacitores em bomba d'água, em ventiladores de teto, o que o pessoal fala aí que é capacitor de partida, capacitor poder da partida. Agora você sabe por que da introdução daquele capacitor ali? Bom, esse capacitor, ele é sempre colocado em série com o motor acionado, ou o motor da bomba d'água, ou o motor do ventilador de teto, enfim, ele é colocado em série sobre esse dispositivo. E o que vai acontecer? Você sabe que o capacitor ele vai acumulando tensão. Então o que acontece? A corrente ela chega primeiro no motor. A tensão ela vem logo a seguir. Então o que vai acontecer? Existe um atraso da tensão em relação à corrente, porque a corrente chega primeiro. A tensão vai chegar logo depois. Esse atraso da tensão em relação à corrente provoca aqui uma defasagem no campo eletromagnético do motor a ser acionado, seja o motor da bomba d'água, o motor do ventilador do teto. Então essa defasagem do campo magnético faz com que o eixo do motor possa sair da inércia. Então venceu a inércia ali do motor, pronto, ele vai girar. Tanto é que se você tirar esse capacitor aqui e ligar o motor direto, você vai ter que provocar ali manualmente uma rotação no eixo do motor. Você provocando essa rotação no eixo do motor, ele começa a girar sozinho. Isso aqui é um recurso eletrônico que nós utilizamos para poder provocar ali uma defasagem no campo eletromagnético. Por quê? A tensão ela chega atrasada em relação à corrente. Muito interessante isso, né? Então o pessoal fala aí, é capacitor de partida, mas às vezes as pessoas não sabem o porquê. Agora vocês já sabem que o capacitor ele vai provocar um atraso da tensão em relação à corrente. Beleza, turma? Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês possam ter gostado mais dessa aula aí, finalizando aí sobre o assunto dos capacitores, beleza? Então até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!